A motivação é uma mentira bem embalada. Não no sentido de que é completamente inútil, no sentido de que a maioria das pessoas constrói sua vida inteira em cima dela, aposta nela, espera por ela, culpa a ausência dela pelos objetivos não alcançados e depois se pergunta por que nada dura. Por que começam com força e param depois de dias? Por que o objetivo que parecia tão claro na segunda-feira desapareceu na quinta? Por que as pessoas que mais querem mudar são frequentemente as que menos mudam? A resposta está em algo que os estoicos entenderam há 2000 anos e que o mundo moderno ainda não aprendeu. Motivação é combustível, e combustível acaba. Marco Aurélio não acordava às 4 da manhã para escrever porque estava motivado. Epicteto não desenvolveu a filosofia mais poderosa de Roma porque tinha vontade. Sêneca não produziu décadas de obra intelectual porque esperava se sentir inspirado. Eles atuavam a partir de algo completamente diferente. Algo que não depende de como você está se sentindo hoje. Algo que não some quando o entusiasmo inevitavelmente esfria. Algo que o mundo moderno, com toda a sua engenhosidade em criar distrações, trocou pelo prazer fácil e pela gratificação imediata. Disciplina. Não a disciplina rígida e sem alegria que a maioria das pessoas imagina quando ouve a palavra. A disciplina estoica, que é fundamentalmente diferente de tudo que o senso comum associa a esse termo, que não é sobre punição ou privação, que é, segundo os estoicos, a forma mais alta e mais real de liberdade que um ser humano pode experimentar. Hoje, você vai entender por que a motivação falha, sempre, e o que os estoicos colocavam no lugar dela para construir uma vida que não depende de como você está se sentindo hoje. Antes de começarmos, aperte o botão de curtir agora mesmo. Escreve nos comentários para ancorar essa decisão. A disciplina me liberta. Compartilha com alguém que você sabe que está preso no ciclo de começar, parar e começar de novo sem nunca chegar. E se inscreve neste canal porque o que vem a seguir pode mudar permanentemente a forma como você age nos dias em que não está motivado, que são a maioria dos dias. Número 1, motivação é inconsistente por design e não é culpa sua. Existe uma razão pela qual a motivação some e não é fraqueza de caráter. É biologia. A motivação é um estado emocional, e estados emocionais são, por natureza, transitórios. Eles sobem e descem em resposta ao ambiente, ao sono, à alimentação, às interações sociais, às notícias, ao clima. São projetados para ser temporários, não para sustentar comportamento consistente ao longo de semanas e meses. São sistemas que evoluíram para responder rapidamente às circunstâncias, não para sustentar comportamento consistente ao longo de meses e anos. Quando você se compromete com um objetivo na segunda-feira, motivado pelo entusiasmo do início de algo novo, você está fazendo uma promessa com base num estado emocional que vai inevitavelmente mudar e que provavelmente já mudou na quinta-feira. E quando muda, quando a realidade do esforço diário se apresenta, quando os resultados demoram mais do que o esperado, quando algo mais imediato e prazeroso compete pela atenção, a motivação não está mais lá para sustentar a ação. Epicteto ensinava algo que seus alunos resistiam inicialmente. Não espere que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que o que acontece aconteça como deveria, e você será feliz. Aplicado à disciplina, isso significa: não espere querer fazer o que precisa ser feito. Desenvolva a capacidade de fazer o que precisa ser feito, independentemente de querer. Essa distinção entre agir a partir do querer e agir a partir do que você decidiu que importa é a diferença entre motivação e disciplina. E ao longo do tempo, é a diferença que separa quem chegou de quem ficou pelo caminho, esperando se sentir pronto. O problema moderno
é que vivemos num ambiente projetado para sequestrar a motivação. Redes sociais, streaming, delivery, notificações constantes, tudo isso compete pela sua atenção com uma sofisticação que nenhum período anterior da história humana enfrentou. E cada vez que você cede a uma distração, em vez de fazer o que havia planejado, você está treinando exatamente o oposto da disciplina. Sêneca observou isso com uma precisão que surpreende para alguém que viveu 2000 anos atrás. Não há ninguém menos afortunado do que o homem a quem a adversidade esqueceu, pois ele não tem oportunidade de ser testado. O conforto excessivo não apenas remove a necessidade de disciplina, remove as oportunidades de praticá-la. E o que não é praticado, atrofia. Existe uma razão concreta pela qual as gerações anteriores tinham mais facilidade com disciplina. Não porque eram moralmente superiores, porque o ambiente exigia disciplina para sobreviver. Quando a vida é difícil, a disciplina não é uma escolha, é uma necessidade. Quando a vida fica fácil, a disciplina precisa ser escolhida deliberadamente. E a escolha deliberada de algo desconfortável, quando o confortável está disponível, é exatamente o que a maioria das pessoas não faz, até entender o preço de não fazer. Escreve nos comentários: a disciplina me liberta. Número 2. Disciplina é liberdade, não prisão. Esta é a inversão mais contraintuitiva de toda a filosofia estoica sobre disciplina. E também a mais importante de entender, porque enquanto você acreditar que disciplina é restrição, vai resistir a desenvolvê-la. Pense em duas pessoas. A primeira acorda quando quer, come o que sentir vontade, trabalha quando está motivada e descansa quando não está. Para muita gente, essa parece a definição de liberdade. A segunda acorda no mesmo horário todos os dias, segue uma rotina que construiu com intenção, faz o que precisa ser feito independentemente de querer. Parece disciplinada, o que a maioria das pessoas associa com falta de liberdade. Mas Epicteto, que nasceu literalmente sem liberdade física como escravo de um dono cruel, ensinava exatamente o oposto do que a intuição sugere. A primeira pessoa não é livre, é escrava dos seus impulsos. Ela não pode escolher acordar cedo porque a preguiça não deixa. Não pode escolher comer bem porque o impulso por prazer imediato domina. Não pode escolher trabalhar quando não está motivada porque nunca desenvolveu a capacidade de agir sem motivação. A segunda pessoa é livre, pode escolher descansar porque cumpriu o que precisava. Pode escolher relaxar sem culpa, porque a responsabilidade foi honrada. Pode escolher qualquer coisa, porque desenvolveu a capacidade de escolher o que é certo sobre o que é fácil. Marco Aurélio governava um império e poderia fazer literalmente o que quisesse. E escolhia acordar cedo, escrever, governar com rigor, viver com simplicidade. Não porque era obrigado, porque havia entendido que a liberdade real não é a ausência de restrições, é a capacidade de escolher o que é melhor mesmo quando o que é mais fácil está disponível. Sêneca escreveu: é escravo de si mesmo quem é escravo de seus vícios. Não importa quantas correntes físicas você não tem, se você não consegue dizer não ao impulso do momento, ao celular quando deveria trabalhar, à procrastinação quando deveria agir, ao conforto quando deveria se desafiar, você não é livre. É controlado pelo que sente agora, em vez de pelo que decidiu que importa. A disciplina não restringe sua liberdade. Ela é a sua liberdade. Existe um efeito colateral da disciplina que poucos antecipam antes de desenvolvê-la: a autoconfiança que ela produz. Quem honra seus compromissos consigo mesmo, quem diz que vai fazer e faz, independentemente de querer, começa a confiar em si mesmo, de uma forma que quem depende da motivação nunca consegue, porque a motivação é externa, a disciplina é interna.
e confiança interna é incomparavelmente mais estável do que qualquer validação externa poderia ser. Número 3. A disciplina é um músculo e você o tem atrofiado. Os estoicos não usavam a metáfora do músculo literalmente, mas a lógica que descreviam é idêntica. A disciplina se desenvolve através do exercício e se atrofia através da inatividade. E o mundo moderno é um ambiente de inatividade disciplinar sem precedentes. Pense no que aconteceu com as oportunidades de praticar disciplina nos últimos 50 anos. Fome. Você pede comida e chega em 30 minutos. Tédio. Você abre o celular. Desconforto físico. Você ajusta a temperatura. Espera. Você assiste algo. Esforço social. Você manda uma mensagem em vez de visitar. Cada uma dessas conveniências remove uma oportunidade de praticar tolerar o desconforto. E tolerar o desconforto é exatamente o que a disciplina é. Não porque sofrimento seja virtuoso em si, mas porque a capacidade de agir apesar do desconforto é o que permite fazer qualquer coisa que vale a pena fazer. Marco Aurélio praticava deliberadamente o desconforto. Dormia no chão periodicamente, recusava banquetes elaborados, se expunha ao frio, não por masoquismo, por treinamento, para provar a si mesmo que seu bem-estar não dependia do conforto externo, que podia funcionar, decidir e agir com excelência independentemente das condições. Epicteto ensinava seus alunos a criar deliberadamente situações de resistência, não para sofrer, mas para exercitar a capacidade de responder ao desconforto sem ser dominado por ele. Porque quem nunca treinou essa capacidade colapsa na primeira dificuldade real. E dificuldades reais são inevitáveis. A prática concreta começa pequena, não com grandes sacrifícios, com pequenas resistências deliberadas. Sente vontade de verificar o celular? Espere 5 minutos. Quer comer algo que não deveria? Espere 1 hora. Quer parar um treino antes de terminar? Complete mais um set. Cada uma dessas pequenas vitórias sobre o impulso imediato é uma repetição que fortalece o músculo da disciplina. E como qualquer músculo, o progresso é gradual, mas cumulativo e inevitável. O que parecia impossível depois de semanas de prática parece desafiador, mas possível. O que parecia desafiador depois de meses parece normal. E o que parecia difícil depois de 1 ano parece automático. Isso é disciplina madura, quando o comportamento certo deixa de exigir força de vontade porque se tornou simplesmente quem você é. Comente. A disciplina me liberta. Número 4. Propósito é o combustível que não acaba. Se motivação é o combustível que acaba, existe outro tipo de combustível que os estoicos identificaram como muito mais confiável e que a maioria das pessoas nunca para desenvolver adequadamente. Propósito. Não propósito no sentido vago de ter um sonho grande. Propósito no sentido estoico preciso, uma compreensão clara do que você está construindo, por que está construindo e como cada ação do dia contribui para isso. Marco Aurélio sabia exatamente por que acordava cedo, por que governava com rigor, por que escrevia. Cada uma dessas ações estava conectada a uma compreensão clara do que ele considerava sua responsabilidade como ser humano e como governante. Essa clareza de propósito era o que sustentava a ação nos dias em que a motivação não estava presente, que eram a maioria dos dias. Sêneca escreveu: "Quem não sabe para que porto navega, nenhum vento é favorável." Isso não é apenas sobre direção, é sobre a relação entre propósito e disciplina. Quem não tem clareza sobre para onde está indo, não consegue manter a disciplina que o caminho exige, porque cada obstáculo parece uma razão para parar em vez de uma parte do processo. A diferença entre disciplina com propósito e disciplina sem propósito é a diferença entre construir e obedecer.
Quem obedece a regras sem entender por que cede quando as regras ficam difíceis. Quem constrói algo que importa genuinamente encontra a disciplina como consequência natural da clareza sobre o que está construindo. A pergunta que os estoicos fariam é: pelo que você estaria disposto a agir mesmo quando não está motivado? Não o que você gostaria de ter ou conquistar. O que importa tanto que você faria mesmo nos dias em que o desejo não está presente? Essa resposta, honesta, não a que soa bem, é onde o propósito real vive. E propósito real é o único fundamento sobre o qual a disciplina duradoura pode ser construída. Quando o propósito está claro, os obstáculos mudam de natureza, deixam de ser razões para parar e se tornam partes do processo. A dificuldade não é o sinal de que você está no caminho errado, é o sinal de que está no caminho certo, mas num trecho difícil. E quem tem propósito claro atravessa trechos difíceis de uma forma que quem não tem nunca consegue. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está lutando para manter a consistência. Número 5. O hábito elimina a necessidade de força de vontade. Esta é talvez a contribuição mais prática de toda a filosofia estoica sobre disciplina. E é também a que a maioria das pessoas nunca aplica porque não entende a diferença entre esforço e hábito. Força de vontade é um recurso limitado. Isso não é fraqueza. É como a mente humana funciona. Cada decisão que você toma ao longo do dia consome uma parte desse recurso. Por isso, as decisões mais difíceis deveriam ser tomadas quando o recurso está mais cheio, de manhã, antes que o dia comece a desgastá-lo. Os estoicos entenderam isso de uma forma diferente, mas igualmente precisa. Quanto mais uma ação exige deliberação, mais dispendiosa ela é. E quanto mais ela se torna automática, hábito, menos ela exige. Marco Aurélio não acordava todo dia e decidia se ia escrever. Escrevia. O hábito eliminava a deliberação. Epicteto não avaliava todo dia se ia praticar os princípios filosóficos. Praticava. Sêneca não ponderava todo dia se ia se dedicar ao trabalho intelectual. Se dedicava. Para cada um deles, o comportamento disciplinado havia se tornado tão automatizado que não exigia mais a força de vontade que os iniciantes precisam. Esse é o objetivo real do desenvolvimento da disciplina. Não criar um esforço constante e exaustivo para agir corretamente. Criar hábitos que tornam o comportamento correto o caminho de menor resistência, para que a força de vontade fique disponível para as decisões que realmente precisam dela. A construção de hábito começa com consistência mínima, não com a versão ideal do hábito, com a versão mais simples possível que você consegue manter sem exceção. Uma página em vez de um capítulo, 10 minutos em vez de 1 hora, uma repetição em vez de uma série completa. A consistência mínima, mantida sem falhas, cria o automatismo muito mais rápido do que o esforço máximo feito de forma irregular. Sêneca escreveu algo que ainda hoje é o melhor conselho sobre construção de hábitos. Não é o que você faz de vez em quando que molda sua vida, é o que você faz consistentemente. A versão pequena que você faz todos os dias é incomparavelmente mais poderosa do que a versão grande que você faz quando está motivado. Há também uma dimensão identitária aqui que os estoicos compreendiam profundamente. Cada vez que você age de acordo com o hábito que está construindo, você está dizendo a si mesmo, através da ação, não das palavras, que é o tipo de pessoa que faz isso. E essa identidade, construída ação por ação, é o que eventualmente torna o comportamento automático. Você não precisa mais de força de vontade para escrever, porque você é um escritor. Não precisa mais de força de vontade para treinar, porque você é alguém que treina. A disciplina se torna parte de quem você é, não algo que você tenta ser. Escreve nos comentários: a disciplina me liberta.
Número 6. O desconforto é o preço da transformação. Os estoicos tinham uma relação com o desconforto que o mundo moderno considera estranha e que é exatamente o que falta na maioria das pessoas que tentam desenvolver disciplina. Eles não apenas toleravam o desconforto, buscavam-no deliberadamente, não por masoquismo, por uma compreensão precisa sobre como o crescimento funciona. Sêneca escreveu: não há progresso sem luta, não há vitória sem adversidade. Isso não é romantismo sobre o sofrimento, é uma observação sobre causalidade. O músculo que nunca é desafiado não cresce. A mente que nunca enfrenta dificuldade não se fortalece. O caráter que nunca é testado não se aprofunda. Marco Aurélio escreveu sobre os obstáculos como professores, não como inimigos. O impedimento à ação avança à ação. O que está no caminho se torna o caminho. Cada dificuldade que você enfrenta com disciplina, em vez de evitar ou ceder, adiciona uma camada de capacidade que a facilidade nunca poderia adicionar. Epicteto ia mais fundo. Como escravo, havia desenvolvido uma capacidade de distinguir o que doía fisicamente do que destruía o caráter, e descobriu que o segundo era infinitamente mais perigoso do que o primeiro. O desconforto físico é temporário. A erosão do caráter através da cedência constante aos impulsos é permanente e cumulativa. A prática concreta é simples, mas contraintuitiva. Quando sentir o impulso de evitar algo desconfortável que você havia decidido fazer, use esse exato desconforto como sinal para agir em vez de fugir. O desconforto não é a razão para parar, é a razão para continuar. Porque é exatamente aí, no ponto de resistência, que o músculo da disciplina está sendo exercitado. Cada vez que você atravessa o desconforto, em vez de ceder a ele, você se torna um pouco mais capaz de atravessá-lo da próxima vez. E essa capacidade acumulada é o que, ao longo do tempo, transforma a pessoa que precisava de motivação para agir na pessoa que age independentemente de como está se sentindo. Marco Aurélio escreveu sobre isso de forma que ainda hoje surpreende. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. O desconforto é um evento externo à sua decisão de agir. Você não pode eliminar o desconforto, mas pode desenvolver a capacidade de agir apesar dele. E essa capacidade de separar o sentir do agir é o coração de toda disciplina estoica. Número 7. Comece pequeno e nunca pare. Esta é a instrução mais contraintuitiva de toda a filosofia estoica sobre disciplina, e a que mais transforma quando aplicada com rigor. A maioria das pessoas falha na disciplina, não porque começa grande demais, mas porque começa grande demais e depois para. E parar é sempre mais custoso do que nunca ter começado, porque você não apenas perde o progresso, você perde a identidade de quem está construindo. Os estoicos entendiam que a disciplina não é medida pelo tamanho do esforço, é medida pela consistência. E consistência é infinitamente mais fácil de manter quando o comprometimento diário é pequeno o suficiente para ser honrado, mesmo nos piores dias. Epicteto começava seus alunos com exercícios simples, não com os princípios mais avançados do estoicismo, com práticas básicas que podiam ser mantidas todos os dias, sem exceção, independentemente das circunstâncias. Essa base de consistência absoluta, simples, pequena, inabalável, era o que criava a estabilidade sobre a qual práticas mais avançadas e objetivos maiores podiam ser construídos. Marco Aurélio não escrevia ensaios filosóficos elaborados todas as manhãs. Escrevia reflexões curtas, às vezes apenas alguns parágrafos, mas todos os dias, sem exceção.
Essa consistência de décadas é o que produziu as meditações, não sessões ocasionais de genialidade, mas o acúmulo de prática diária simples e ininterrupta. Sêneca aconselhava começar com comprometimentos que você tem certeza que pode honrar, e honrá-los sem falha por tempo suficiente para que se tornem parte de quem você é. Depois, expandir. Nunca ao contrário. A pergunta não é qual é a versão ideal do hábito que você quer desenvolver. A pergunta é qual é a versão mínima que você pode garantir que vai fazer amanhã, e depois de amanhã, e no dia seguinte ao dia em que tudo der errado. Essa versão mínima, honrada com absoluta consistência, é o ponto de partida de toda disciplina duradoura. Existe uma regra que os estoicos aplicavam de forma consistente e que vale nomear explicitamente. Nunca pule 2 dias seguidos. Um dia sem fazer o que havia comprometido é uma pausa. 2 dias seguidos é o início de um padrão. E padrões, uma vez estabelecidos, têm inércia, para o bem e para o mal. A disciplina de nunca pular 2 dias seguidos protege o hábito nos momentos em que ele é mais vulnerável, que são sempre os momentos onde a motivação está mais baixa e a tentação de parar está mais alta. Escreve nos comentários: a disciplina me liberta. Motivação chega quando quer e vai quando quer. Ela não tem compromisso com seus objetivos. Não aparece nos dias difíceis, exatamente os dias em que mais seria necessária. Não sustenta o esforço que qualquer coisa que genuinamente vale a pena exige. Disciplina é diferente. Disciplina não depende de como você está se sentindo. Não precisa de condições ideais. Não desaparece quando o entusiasmo esfria. É o que permanece quando a motivação foi embora para algum lugar mais fácil. E é exatamente o que você precisa para chegar onde a motivação sozinha nunca, em nenhuma circunstância, te levaria. A motivação é inconsistente por design. E não é culpa sua, mas é inteiramente sua responsabilidade não depender dela para construir o que quer construir. Disciplina é liberdade. A liberdade de quem pode escolher o que é melhor sobre o que é fácil. A disciplina é um músculo que o mundo moderno está atrofiando e que você pode começar a fortalecer agora. Propósito é o combustível que não acaba, e clareza de propósito é o que sustenta a disciplina quando a motivação some. O hábito elimina a necessidade de força de vontade, porque quando o comportamento se torna automático, a energia que a decisão custava fica disponível para o que realmente precisa dela. O desconforto é o preço inevitável de qualquer transformação real. E cada vez que você o atravessa em vez de evitá-lo, você se torna um pouco mais capaz de atravessá-lo da próxima vez. E comece pequeno e nunca pare, porque a versão mínima honrada todos os dias é mais poderosa do que a versão ideal feita às vezes. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto não eram super-humanos que nasceram com disciplina automática. Eram pessoas comuns, que entenderam uma coisa extraordinária, que a capacidade de agir independentemente de como você está se sentindo é a habilidade mais valiosa que um ser humano pode desenvolver. E que essa habilidade não é um dom reservado para alguns. É uma prática disponível para qualquer pessoa disposta a começar, hoje, com o que tem, onde está. Comece hoje, com o menor comprometimento que você consegue honrar, e honre-o amanhã também, e depois de amanhã, sem exceção, e especialmente sem exceção nos dias em que é mais difícil, porque são exatamente esses os dias que mais importam. É assim que a disciplina é construída. Um dia de cada vez, uma vitória pequena de cada vez, até que se torne quem você é. Existe ainda uma dimensão da disciplina que os estoicos reconheciam e que a conversa moderna sobre produtividade raramente menciona: o efeito da disciplina sobre o caráter. Quando você age com disciplina, quando faz o que precisa ser feito, independentemente de querer,
Você não está apenas construindo um hábito, está construindo uma identidade, está demonstrando a si mesmo, através da ação repetida, que é o tipo de pessoa que honra seus compromissos, que é confiável para os outros, mas principalmente para si mesmo. Essa confiança interna, a que vem de saber que quando você diz que vai fazer, independentemente de como está se sentindo, é diferente em qualidade de qualquer autoestima construída sobre realizações externas. Realizações externas podem ser tiradas pelas circunstâncias. A confiança que vem da consistência consigo mesmo não pode. É construída de dentro para fora, ação por ação, e permanece independentemente do que o mundo faz ao redor. Epicteto viveu isso de forma mais literal do que qualquer um de nós vai precisar viver. Não tinha liberdade, não tinha propriedade, não tinha direitos, mas tinha a confiança interna de quem honrava seus princípios independentemente das circunstâncias. E essa confiança, invisível para os que o olhavam como escravo, era exatamente o que tornava impossível para qualquer dono realmente possuí-lo. A disciplina que você está desenvolvendo não é apenas sobre produtividade ou sobre fazer mais coisas em menos tempo. É sobre quem você está se tornando no processo de desenvolvê-la. E quem você se torna ao longo do tempo é o que determina o que você é capaz de construir e o que você é capaz de sustentar quando o que construiu é testado pelas circunstâncias inevitáveis da vida. Existe uma dimensão coletiva da disciplina que os estoicos reconheciam e que vale nomear. Quando você se torna genuinamente mais disciplinado, você não apenas muda sua própria vida, você muda o que é possível nas suas relações, no seu trabalho, na sua família e em qualquer colaboração que você faz parte. Porque a pessoa disciplinada é confiável de uma forma que a pessoa que depende da motivação não é. E confiabilidade é o fundamento de qualquer relação ou colaboração significativa. Marco Aurélio entendia isso como governante. A confiança que o império depositava nele não vinha do seu cargo, vinha da consistência que havia demonstrado ao longo do tempo. E essa consistência, essa disciplina visível através das ações, era o que tornava possível governar com a autoridade que governava. Você constrói o mesmo em escala menor, mas igualmente real, em cada área da sua vida onde demonstra consistência. E essa construção, lenta, invisível no dia a dia, mas poderosa ao longo do tempo, é o que diferencia quem tem apenas boas intenções de quem constrói algo que dura. Existe algo sobre a disciplina que os estoicos sabiam e que vale nomear com clareza antes de encerrar. Ela não é um destino, é uma prática permanente. Não há um ponto onde você chega e pode parar de praticá-la. Marco Aurélio escrevia as Meditações depois de décadas de prática filosófica e ainda se cobrava pelos mesmos princípios básicos que havia aprendido jovem. Não porque havia regredido, porque entendia que a disciplina não é um estado que se conquista, é um estado que se mantém através da prática contínua. Isso é libertador, não desanimador. Significa que você não precisa ser perfeito, precisa ser consistente. E consistência não é a ausência de falhas, é a velocidade com que você volta depois das falhas. O estoico que cai e levanta no mesmo dia é infinitamente mais disciplinado do que o perfeccionista que cai e passa semanas se recuperando da queda. A disciplina que os estoicos praticavam era também humana. Marco Aurélio registrava nas Meditações seus próprios fracassos, os momentos em que havia agido abaixo dos padrões que queria encarnar. E então voltava, sem drama excessivo, com a clareza de quem sabe que o progresso não é a ausência de quedas, é a direção consistente ao longo do tempo. Há uma última verdade sobre motivação e disciplina que vale dizer diretamente, porque é a que mais liberta quando você realmente entende.
Você não vai acordar um dia e finalmente sentir que está pronto para ser disciplinado. A sensação de estar pronto é a motivação, e ela não é confiável. A disciplina começa antes de você estar pronto. Começa com a decisão de agir independentemente de estar pronto. E essa decisão, tomada repetidamente, cria progressivamente a pessoa que não precisa mais esperar estar pronta. Marco Aurélio não estava pronto para governar um império quando se tornou imperador. Epicteto não estava pronto para desenvolver a filosofia mais influente de Roma quando era escravo. Sêneca não estava pronto para escrever as obras que ainda hoje transformam vidas quando começou a escrevê-las. Nenhum deles esperou pela prontidão. Agiram, e a ação criou a prontidão que a espera nunca teria criado. Você pode fazer o mesmo. Não quando estiver pronto, porque a prontidão que você está esperando só chega depois de começar. Agora, imperfeito, incompleto, ainda aprendendo. A disciplina que você está desenvolvendo não exige perfeição de entrada, exige início. E o início, o único início que importa, o de hoje, está completamente ao seu alcance agora. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que precisa sair do ciclo de começar e parar. Para selar esse compromisso, escreve nos comentários: "A disciplina me liberta", e se inscreve neste canal para mais sabedoria estoica todos os dias, porque essa é apenas uma das verdades que os estoicos deixaram para quem está disposto a aplicar. Uma última observação sobre o caminho que está à frente. Desenvolver disciplina vai ser desconfortável. Vai haver dias em que o impulso de ceder vai ser mais forte do que qualquer argumento filosófico. Dias em que a cama vai parecer mais convincente do que qualquer propósito. Dias em que a distração vai se apresentar com razões que soam completamente razoáveis. Os estoicos não prometiam que esse caminho seria fácil. Nunca prometeram. Prometiam que valeria e que nenhum outro caminho levaria ao mesmo lugar. Que a pessoa que emerge do outro lado do processo, mais capaz, mais confiável consigo mesma, mais livre no sentido real da palavra, é uma versão de você que não poderia ter sido construída de nenhuma outra forma. Esse é o legado da disciplina estoica. Não a perfeição impossível. Não a vida sem dificuldades, que não existe. A capacidade de enfrentar qualquer dificuldade sem perder o rumo. E essa capacidade, construída ação por ação, dia por dia, começo por começo, vitória pequena por vitória pequena, é o que você está construindo agora. Uma prática por vez, um dia de cada vez. Permaneça estoico e permaneça construindo.